mito ou é realidade que a decisão de se vai conseguir o visto ou não é tomada antes mesmo da entrevista? Eu não digo que a decisão ela está tomada, mas durante o processo, e por isso que houveram inclusive mudanças recentes em relação ao prazo do envio de formulário e documentação, são feitas algumas verificações. Mas muito da decisão que é tomada é feita durante o processo minutos antes de você ser entrevistado, tá? Minutos antes? Minutos antes, claro que a depender da situação, aquela pessoa ela já está em investigação, até por denúncia, né, do próprio governo do Brasil em um trabalho de cooperação entre governos. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do Imigrou, hoje em Brasília, com Davi Maldonado, ele que é especialista em visto americano e vistos difíceis, é o que dizem. Davi, muito obrigada por Minha estar nos amiga, eu que recebendo. agradeço, Karine, essa possibilidade de ter você aqui no nosso escritório. Não, prazer. E ele já trabalhou na Embaixada Americana. Então, Hoje tem vamos uns contar segredinhos. tudo. Davi, primeiro eu quero um pouquinho do seu background. Você é filho de imigrantes. Isso, eu acho que o assunto da imigração ele vem dentro de casa. O meu pai é peruano, e a minha mãe é filha de portugueses. Então, sempre houve, né, essa guerra de culturas dentro de casa. Eu não digo guerra, mas muita presença dessa diversidade cultural dentro de casa que me fez também me sentir atraído por entender um pouco mais sobre imigração, querendo ou não, porque fez parte, inclusive, né, da nossa rotina de vida. Meu pai comentando os desafios né, não tem aquela história do pai que vai educar o filho e fala que, meu filho, quando eu ia para a escola, Sim. eu tinha que pegar 2 jegue, nadar 500 metros no rio, pegar uma condução para estudar, né? A história lá em casa era explicando como veio parar no Brasil, Sim. né? E tanto do lado do pai quanto do lado da minha mãe explicando, né, como esses imigrantes chegaram, e isso sempre foi um assunto que me sensibilizou. E a E, presença cultural e a também do presença do idioma, do seu pai, da sua idioma, mãe, o accent diferente, a exato. comida, outros itens culturais. Exato, outros itens culturais que sempre estiveram presentes e acabaram também interferindo, né, no desejo de me formar dentro dessa área, o que forçosamente me trouxe para Brasília por ser a cidade que hoje representa, né, a diplomacia, né, do certeza. Brasil. Então, na época que eu estava ali no ensino médio, o curso de Relações Internacionais ele estava em ascensão e me despertou muito interesse pela minha facilidade, né, com outros idiomas. Então, desde cedo, né, tinha a presença muito do espanhol dentro de casa. Então, desde pequenininho, meu pai fala que eu me alfabetizei primeiro no espanhol e depois no português. Tinha, naturalmente, facilidade também com o inglês e acabei vindo para Brasília, né, para fazer o curso de Relações Internacionais. Terminei meu ensino médio aqui também, mas sem absolutamente nenhuma rede de apoio a não ser os meus pais que haviam ficado, né, ali em Minas Gerais. Eu sou mineiro, né? Não sou valadarense, porque falam que valadarense está em todo lugar do mundo, A gente ama mas. Valadares. Exato. Mas, como qualquer mineiro, né? A gente brinca que mineiro está em toda parte do mundo, e é verdade. Aonde você vai, você encontra um mineirinho mesmo. É isso aí. Muito bom saber que você tem um sentido na pele, de certa forma, né? Com certeza. Muito bem. E como você começou essa trajetória de estar dentro da Embaixada Americana? Legal. Dentro do curso de Relações Internacionais, a gente tem essa parte também do direito internacional, e é uma parte que eu sempre também me identifiquei. E antes mesmo de chegar, né, dentro do governo dos Estados Unidos, antes de chegar dentro da seção consular de Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do governo brasileiro, né, dentro do Ministério da Justiça. E todo ministério tem a sua pasta internacional, tem a sua assessoria internacional, né, todo ministro precisa ter ali um assessor internacional e, naturalmente, não é diferente dentro do Ministério da Justiça. Então, foram muitos anos aí no Ministério da Justiça, foram quase 5 anos, então fiz todo o meu estágio por ali e ainda, né, trabalhei terceirizado por mais alguns anos, e eu trabalhava nessa área internacional já com a liberação, né, ali de funcionários do governo para missões que naturalmente exigiam um visto, que naturalmente exigiam às vezes uma liberação de verba, publicação desses funcionários no Diário Oficial. Então, essa parte, né, da viagem, do visto, ela vem antes mesmo,
né, do contato que eu tive com o consulado dos Estados Unidos. Já trabalhava dentro, Sim. né, do governo, trabalhando com afastamento de servidores. Essa E expectativa, né? exato, até porque o servidor também, muitas das vezes, vai fazer um curso, né, devido a algum tipo de acordo entre países. É muito comum, principalmente dentro do Ministério da Justiça, porque a gente tem Polícia Federal, então tem policial federal que também viaja para os Estados Unidos para fazer cursos de capacitação. Então era rotina, né? É claro que trabalhando com vistos oficiais, com passaportes oficiais, e o meu relacionamento com o governo brasileiro acabou sendo interrompido por uma troca de governo, né? Como não era concursado, era um cargo ali de comissão, um cargo comissionado, acabei perdendo minha posição e foi quase também um fim, porque nesse período, né, tinha acabado de sair da graduação e meu pai comentava, Davi, não faz sentido manter você em Brasília sem que esteja trabalhando e estudando. E aí, desesperadamente, comecei a procurar por oportunidades de trabalho e também de me capacitar, de continuar me capacitando. E foi aí que um colega de graduação comentou: olha, Davi, abri um processo seletivo ali no consulado, na embaixada, né, para o analista, para o greeter, para o processo do visto. Talvez não tenha toda a mordomia que você tinha de trabalhar dentro de um gabinete, mas eu acho que a experiência é enriquecedora, né? E eu não pensei duas vezes e apliquei para a vaga. Só que é um processo, né? Eu brinco aqui com as pessoas, se elas já acham complicado o processo do visto, imagina você ter que trabalhar internamente, né, dentro de uma seção do governo. Então, assim, foram muitos meses, foram várias etapas, até que realmente a convocação aconteceu. E foi nessa experiência, então, em que eu pude passar por basicamente todas as etapas do processo do visto, né? Claro que a experiência dentro do consulado de Brasília, mas sempre em contato com os consulados do Brasil, né? Com as representações dos consulados fora de Brasília também. E esse período dentro do consulado foram aí quase 5 anos. Então, muitas das vezes o cliente chega, Davi, você era quem fazia a entrevista? Eu falei, quem me dera. Se fosse eu que fosse fazer a entrevista, não tinha nem consulado aberto, era visto aprovado para todo mundo, pode ir, para que tudo isso aqui? E eu sempre fui uma pessoa que me sensibilizava muito nos atendimentos, né? Porque, querendo ou não, na nossa rotina de trabalho, a gente era basicamente ali um assistente, um braço direito das autoridades no processo. Então, forçosamente, a gente acompanhava as entrevistas. Então, foram 5 anos quase de consulado em Brasília e assistindo uma média de 500, 600 entrevistas por dia. Então, uma das coisas que a gente tenta também trazer aqui para a MS, respeitando toda a privacidade, né, que a gente também, todo o acordo que é feito quando um funcionário também se desliga do consulado, é trazer um pouco dessa experiência né, de interna mesmo, de atendimento, do que assistiu no passado, do que acompanhou no passado em relação aos vistos, e trazer esse conhecimento, porque o que muitas das vezes falta no processo é uma visão americana da coisa, uma visão interna de consulado na hora de analisar ali a solicitação do visto. Então eu falo que hoje a MS ela nasceu de algo interno, ela nasceu de uma intenção de ser diferente. Muitas das vezes a gente percebia que em atendimento, quem tinha mais dificuldade com o processo era quem vinha assessorado por empresas, por agências, por escritórios, do que aquela pessoa que muitas das vezes Que foi atrás foi de atrás de papel por papel, papel, entendeu o entendeu o processo. processo. E eu falava, bom, se existem empresas que hoje ganharam posição e colocação no mercado, muitas das vezes não prestando um bom serviço, um bom atendimento, por que não ser uma empresa diferente, que realmente trate caso a caso, que realmente faça um atendimento mais personalizado e direcionado? Então foi dessa experiência, e naturalmente eu acho que essa experiência que eu tive dentro do governo contou muito, né, no processo seletivo que eu fiz pro consulado aqui em Brasília, e aí fui admitido, né, trabalhei no consulado de 2014 até final de 2018, início ali de 2019, e entra um pouquinho na história triste, que eu acho que a Dani inclusive comentou, falou, Davi, tem uma história muito bonita de superação, de resiliência, porque quando eu decidi empreender e tentar trazer um pouquinho do conhecimento, né, que eu tinha tido ali de bagagem do consulado para as pessoas, poucos meses depois a gente acabou sendo surpreendido por pandemia, né? E, Aí ninguém mais pôde e aí viajar, então ninguém ninguém mais. queria tirar visto. Exato. Como que trabalha, né, se as pessoas não estavam saindo sequer das suas casas, né? Exatamente.
E a questão econômica também, né? Porque Não o visto não é ajudou. uma coisa barata. Exato. E as pessoas elas tinham que fazer ali elas não conseguiam entrar diretamente. Até quem tinha visto e quando começou uma certa flexibilização, elas tinham que fazer a quarentena, não sei se você se recorda Sim, disso. lembro. Tinham que ficar em um país que estava ali, né, um pouquinho melhor do que o Brasil em relação aos índices de Covid. E foi um momento, assim, muito trágico que quase colocou tudo a perder sobre esse projeto de prestar ali ajuda para as pessoas que queriam tirar o visto, né? Sim. E foram momentos muito difíceis, né? Naturalmente a gente se endivida porque não entrava caixa, não tinha trabalho, eh, mas a gente conseguiu superar, não perdemos ali a vontade em trazer algo diferente para as pessoas e estamos até hoje aqui. É mito ou é realidade que a decisão de se vai conceder o visto ou não é tomada antes mesmo da entrevista? Legal, Karine. Sabe que isso é algo, assim, a pergunta campeã que a gente recebe no nosso dia a dia. Eu não digo que a decisão ela está tomada, mas durante o processo, e por isso que houveram inclusive mudanças recentes em relação ao prazo do envio de formulário e documentação, são feitas algumas verificações, tá? Mas muito da decisão que é tomada é feita durante o processo ou minutos antes de você ser entrevistado, tá? Minutos antes? Minutos antes. Então, claro, né, para casos assim muito pontuais em que já houve um processo investigatório, porque infelizmente, pessoal, uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, misturado com quem está bem intencionado em tirar o visto, né, existem pessoas que praticam realmente crimes, tá? E crimes de todo tipo de natureza. Então, eu mesmo já tive a oportunidade de presenciar traficante de criança, tráfico humano, enfim, inúmeros tipos de criminosos ali dentro do processo do visto. Então, é claro que, a depender da situação, aquela pessoa ela já está em investigação, até por denúncia, né, do próprio governo do Brasil, em um trabalho de cooperação entre governos, e até me aprofundando um pouquinho sobre a forma como as pessoas também são avaliadas, porque uma das grandes também chateações de quem tem o visto negado é justamente isso, Davi, parece que eu nem sequer fui entrevistado, né? Parece que não pediram nada da minha mão. E aí gera o entendimento de que aquela decisão já havia sido tomada, Exato. né? E Principalmente hoje com inteligência artificial, processamento de dados, Exato. informação disponível, talvez um post que eu tenha feito fica com essa sensação. Exato. Será que, para que eu vou levar tudo? A pessoa já sabe, fica um pouco isso. Fica um pouco esse sentimento, mas a grande verdade é que o consulado hoje possui de mecanismos de consulta que não é nada de outro mundo, são mecanismos e sistemas que o próprio governo do Brasil dá acesso, né? Até porque hoje, se existe uma cooperação, a cooperação se estende para esse processo, então é dever do consulado também comunicar às autoridades brasileiras sobre a presença de pessoas que cometeram qualquer tipo de crime. Então, assim, já aconteceu de ter ali brasileiros saindo preso do consulado porque fraudou o processo, porque às vezes no crime de falsidade ideológica, naquela loucura de querer aprovar o visto e cair também no conto do vigário, em cair em qualquer tipo de orientação maliciosa, é função do consulado ter ferramentas e dispositivos para analisar. Então, isso acontece de uma forma prévia, mas sim, pode ser algo super aprofundado, deles irem atrás de informações extremamente sensíveis, pontuais, analisar redes sociais. Então, inclusive, há uma orientação hoje de governo para que essas informações estejam ali disponíveis, tá? Mas a grande verdade é que enquanto você aguarda, né, ali o momento de ser entrevistado, esse compilado de informações vão sendo levantados, né? Até porque muitas das vezes, não sei, né, principalmente aqui quem não está assistindo já possivelmente possa ter passado, quem já passou pelo processo sabe que você não escolhe cabine para ser entrevistado e que isso é algo aleatório. Então, se fosse algo premeditado, um resultado, aquele oficial ele já teria que ter acesso às informações da decisão e eu acho que isso até acabaria tirando um pouquinho do propósito da entrevista, né? Então a gente também pode entrar um pouquinho depois ali nesse assunto sobre a importância da entrevista no processo, né? Mas muito do processo acaba sendo decidido na entrevista
entrevista com informações que foram compiladas, que foram sendo levantadas durante o atendimento, Uhum. né? Do momento em que você submete o formulário de viagem do S-160, e informações que foram ditas em entrevista, as confirmações que vêm da sua parte, informações que foram levantadas ali pelo consulado sobre você, Uhum. né? Mas é mito. Se a gente for ali resumir essa história de que existe já uma decisão e que o oficial está ali só para comunicar um resultado já previamente analisado, não. É decidido na hora. Então, assim, muitas das vezes a informação ela chega antes, né? Ou enquanto você aguarda, ou muitas das vezes durante o seu atendimento. Muita gente fala assim, Davi, quando eu fui para a entrevista, o oficial não parava de bater, de digitar. São essas informações sendo levantadas, é isso sendo verificado. Então, Então, realmente, o oficial, ele tem um poder discricionário ali. tem um poder discricionário. Então, uma coisa que a gente sempre comenta sobre o trabalho de qualquer escritório ou agência é que nós somos um meio, não somos o fim, né? Então, cabe ao escritório orientar, ajudar no preenchimento de documentação, mas não é decisão do consulado, não cabe, não é decisão do escritório, não cabe a nós ali a decisão entre uma aprovação e negativa, e isso vai do entendimento de cada oficial e pode sim haver um fator pessoalidade. O que um oficial pode entender como algo passível de aprovação, uma outra visão pode vir diferente. Uhum. Então existe sim um fator pessoalidade no processo e é até uma coisa que a gente comenta muito de ser ali talvez o calcanhar de Aquiles dos escritórios e agências e da importância talvez também de nunca submeter esse processo de forma seriada, individualizada. Se você hoje tem uma família, às vezes o pessoal fica ali por questões financeiras, pelo custo do processo, faz um, depois faz o outro, e muitas das vezes é isso que pode acontecer. O que foi a visão para um oficial entrevistar e dizer sim, numa outra sequência ele pode entender que não. Entendeu? Então, assim, recomendação sempre de fazer uma estratégia correta, de procurar pessoas que entendam no processo, porque o que mais acontece também, o que mais nos aparece aqui durante o dia a dia de atendimento, são famílias que um tem visto provado, outro negado, às vezes um pai aprovou, a mãe negou, o filho aprovou o outro filho não aprovou. Então, assim, entender que muitas das vezes é preferível ter uma visão de uma única pessoa sobre um único processo, né? Então, tudo também faz parte de uma estratégia de aplicação. Perfeito. Agora me conta, quais são os erros mais comuns que o tentante do visto comete? Eu acho que o erro mais comum, se a gente fosse ali eh, reduzir em uma só palavra, é subestimar o processo do visto, tá? Uhum. Tem pessoas que acham que basta você preencher um formulário, enfim, que o processo é algo tranquilo e simples, e muitas das vezes é a forma como você dá acesso à informação, a forma como você descreve a sua pessoa em documentação, a forma como você passa credibilidade numa entrevista, impacta diretamente sobre o resultado. Então, assim, o erro mais comum é subestimar, é achar que é um processo simples e que não existem sanções por também irregularidades que você pode cometer nesse processo. Falando sobre erro comum e que traz um aprofundamento sobre o problema para quem está no processo do visto, é a fraude. É o que eles caracterizam como fraude dentro do processo de visto, processo imigratório, que às vezes é mentir, né? Então, vou te perguntar, qual a fraude mais comum, Davi? Fraude mais comum é as pessoas negarem a existência do familiar nos Estados Unidos. Não sei se pela nossa cultura do jeitinho, né, o que eu vejo muita gente que às vezes vem de outros atendimentos ou de tentativas sozinhos, é tentar omitir uma informação, uma verdade. Por E exemplo, minha irmã ficou nos Estados Unidos de uma forma irregular, eu vou tentar e não conto que a minha irmã está nos que Estados está Unidos. lá nos Estados Unidos. Eu acho que é o erro mais comum, porque as pessoas sabem que isso tem um peso sobre a decisão do processo. Só que hoje, tentar mentir, omitir e cometer esse erro pode trazer danos irreversíveis ao processo. Tá? Porque a partir do momento que você, às vezes, por tentar ali, tentar se livrar de uma realidade, você pode estar cometendo
cometendo crimes realmente graves ao sistema imigratório dos Estados Unidos e ser colocada ali como uma pessoa inelegível ao visto. Uhum. Então, aqui a gente conhece caso de cliente que, por ter tentado ali omitir essa informação sem menor necessidade, pessoas que às vezes possuem vínculos excelentes, uma formação muito boa, uma boa condição de trabalho, de renda, de bens, e ser levado por uma besteira em tentar omitir uma informação e por conta disso acabar tendo problemas graves, porque, querendo ou não, você tem dois estágios de omissão, em documentação e em entrevista. Só que no momento em que você omite em entrevista, em que uma pergunta muito simples é feita, você possui ali alguém próximo, um parente vivendo nos Estados Unidos, você não está só omitindo. No momento em que você diz não tenho e tem, você está mentindo, Sim, né? e aí é uma fraude. E aí é uma fraude. Uhum. E aí você pode jogar todo o E seu aí é um processo. crime. E aí é um crime. Então as pessoas, elas, nessa questão de subestimar o processo, elas não sabem o quão importante, o peso que existe dentro do processo do visto, que é semelhante a uma corte para quem hoje vive nos Estados Unidos e entende um pouquinho. Então, entender que o oficial consular ele tem um papel representativo de chefe de Estado, é como se fosse um juiz, né? E é como se você estivesse mentindo para um juiz. Então, assim, o erro comum é realmente a mentira, é realmente a omissão, principalmente quando a gente envolve assuntos imigratórios, não só da existência de familiares, mas às vezes de um passado imigratório dessa pessoa. Às vezes lá na década de 90 viveu, voltou, aí não quer colocar na documentação. Enfim, às vezes tem problema imigratório com outros países também. Então, o erro mais comum realmente é tentar ali mentir em formulário. Sim. Agora, para quem fez isso, é uma sentença Irrevogável? perpétua? Em alguns casos sim, em outros não. Vai muito do entendimento de cada oficial sobre a gravidade, sobre a insistência, porque tem pessoas, Karine, que cometem esse erro assim, sucessivamente. Vão uma vez, dão essa versão e vão ostentando essa versão E se e complicando. se complicando, né, em várias tentativas. Então, vai do grau, eu acho que hoje, do que também foi praticado de errado, mas eu creio que hoje o processo ele tem se tornado muito inflexível para as pessoas que agem dessa forma, tá? Então, toda vez que eu apareço ali comemorando um resultado, principalmente quando a gente fala de visto para familiares de imigrantes, vocês podem, quem me acompanha aí no Instagram sabe. Gente, Emocionante. não e a primeira coisa que o Davi fala, não precisa mentir. Não precisa mentir nada sobre suas informações, sobre seus vínculos, tá? Uma coisa que talvez nós brasileiros temos um pouco de dificuldade devido à nossa cultura do jeitinho, é entender que a gente pode ser bonificado por dizer a verdade mesmo que aquilo nos comprometa. Mas então deixa eu te perguntar, você tem casos ou já viu ou acontece de pessoas que têm o filho, têm a mãe, que estão morando de forma irregular nos Estados Unidos e a pessoa preenche o formulário, fala, sim, minha mãe está lá irregular e eu quero visitá-la, meu filho está lá e eu quero visitá-la, e consegue o visto? Sim. Ó. Sim, sim. Eu tenho um caso emblemático numa renovação. Eu não participei desse processo de solicitação de visto. Eu vou usar aqui como exemplo. Peço licença aí à dona Paula por isso. Mas ela aplicou para o visto 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. E quando ela veio pedir a renovação desse visto e ela contou essa história, eu fiquei extremamente surpreso. Porque ela falou, Davi, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, por não querer também se envolver em fraudes, porque a gente sabe que na tentativa de obter um green card, as pessoas se submetem a fraudes também do processo do green card, né, muito famoso do casamento e tudo Sim. mais. E a dona Paula comentava, olha, Davi, ela nunca quis se casar por interesse, só para fins de documentação, e ela nunca realmente conseguiu Se se regularizar. regularizar, né? E todas as vezes que eu fui, eu sempre mencionava que o objetivo era visitá-la, que fazia muitos anos que eu não via a minha filha, né? À procura de uma certa sensibilidade, o que a gente sabe que no processo do visto não é algo comum, né? Protocolar. É protocolar e
o oficial ele sempre vai tentar deixar um pouco essa emoção. E isso também justifica um pouquinho porque o Davi saiu do consulado, porque eu particularmente vi aquela situação e eu acho que a gente, como brasileiro, a gente não consegue, né, não se colocar ali, né? Eu acho que nesse sentimento de ser uma pessoa mais empática. Ainda mais você sendo filho de imigrantes. De imigrante, eu falei, meu Deus do céu, mas a mulher não quer ficar com isso e tá dizendo a verdade, merece a aprovação do visto. Mas claro que a gente não tinha ali poder de decisão, né? Mas não foi algo que eu acompanhei, ela falou que passou por várias vezes, até que um dia, na 10ª tentativa, segundo essa cliente, o oficial falou, Dona Paula, eu vou aprovar o seu visto, sob um único argumento, que a senhora sempre disse a verdade. A senhora nunca nos omitiu a existência da sua filha, que nós sabemos que está fora do status. Mas devido à verdade, hoje a senhora vai ter o visto aprovado. E eu espero que a senhora tenha consciência e faça bom uso. Ai, E aí o gente, eu fico visto foi emocionada, aprovado. Paula. Exato, e foi aprovado. E a preocupação dela na Nossa, imagina o dia renovação. que ela receber oficial. Exato, tantos anos também sem ver a filha, né? Muitos anos distantes. Porque imagina você criar uma expectativa de aprovação 10 vezes, Você- né? Investimento. Investimento. Eu falo que financeiro é a E última coisa. A esperança, né? última. Foi. Ela foi. Gente, só mãe faz. Faz. E foi até o dia que foi realmente agraciada com a permissão de entrar, do visto. Sempre foi, usou o visto da forma correta. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, era uma renovação e a gente tinha aquele receio. Porque passaram-se 10 anos, minha filha ainda não tinha regularizado o status, e o nosso receio é que numa renovação ela fosse chamada para uma nova reavaliação. Porque é o que eu sempre falo, às vezes o que fez aquele oficial consular há 10 anos atrás ter aprovado um visto não fosse a mesma opinião de quem estivesse à frente do processo de renovação. Então tinha toda aquela, né, aquele medo, e assim, graças a Deus eu acho que por conta dela sempre ter dito a verdade, ela teve a renovação sem a necessidade sequer de ter que se apresentar novamente, né? Mas são casos realmente que pontuais. A gente sabe que estar fora de status hoje interfere muito na condição da aprovação do visto, mas a gente tem casos reais de asilo, de pessoas que, enfim, entraram ali por fronteira, pelo México. Mãe vai lá, e é sempre uma mãe, sabe, Karine? É sempre uma mãe, Gente, né? não, E foi gente. recente, e falando nesse Até o caso. fim. Comentando desse caso que a gente não esteve à frente do primeiro visto, mas da renovação, recentemente a gente também teve um caso de uma cliente que está na Pensilvânia, eu acho que ela também deve nos acompanhar aí pelo Instagram, e também há muitos anos sem ver a mãe, acho que já eram 4 anos aí sem ver a mãe. A mãe, servidora, professora, foi lá, disse, estou indo passar o final do ano com a minha filha. A filha ainda em processo, sem status, né? Não entrou por visto, porque existe também uma diferença sobre a forma como você entrou nos Estados Unidos, né? Se foi por fronteira, se foi, né, através de um visto, se houve qualquer permissão para estar lá, mesmo que depois não, né, você A já pessoa tenha permanecido. tenha permanecido, mas houve uma permissão do passado. Então, assim, era um caso realmente emblemático, porque essa cliente específica não entrou por visto, né? Então, todo aquele receio, quando essa cliente veio, a mãe já havia passado pelo processo uma vez, E né? tinha sido negado. Tinha mentido, não Falou não da presença da falou, filha. e muitas das vezes vão ter oficiais que vão querer investigar e forçar que aquilo seja dito, e tem oficiais que simplesmente não tocam no assunto, não quis falar, eu também não vou aqui perder o meu tempo, eu simplesmente vou negar. E graças a Deus foi uma coisa que não foi aprofundada, né? Mas já vinha de uma orientação errada em querer omitir e mentir. No momento que foi lá e disse a verdade, tô indo lá ver minha filha, tá aqui, a situação é essa, eu não tenho nada que esconder. Não sou eu que Não fiquei sou eu irregular, que né? fiquei irregular, né? Não sou eu que devo pagar por isso também, né? Apesar da gente saber que, por mais que não queiram que haja essa compensação, mas existe um julgamento do consulado sobre o imigrante ter acesso ou não à família por decisões que tomou, né? Deu certo, na verdade. Então, assim, é sempre falar a verdade no processo. Eu acho que não é questão de achismo. Realmente não tem nenhuma necessidade de você tentar fraudar esse processo, porque brasileiro tem muito, mas foi uma mentirinha, foi um negocinho, foi ali, não disse uma inverdade. Mas, assim, ser realmente o mais verdadeiro possível, que você vai colher frutos disso, com certeza, no processo, por mais difícil que seja o seu caso. Esse é o principal conselho que você Principal teria pra dar. conselho para dar. Sejam verdadeiros na sua solicitação, não tenham medo de expor a verdade, vocês vão ser agraciados, né? Deixe comprovado a boa fé, a boa intenção
e comprovado também que não vai existir nenhum desvio do propósito e do uso daquele visto, Sim. né? Então, essa é a nossa Tem que dica. ter um vínculo, né? Tem que ter um E vínculo. sobre a construção de vínculos, que eu sei que isso acontece muito, né? Isso, por quê? Porque muitas das vezes, né, a pessoa, ela passa por um processo, ela tem uma negativa e ela vem muito entristecida e ferida. É horrível mesmo, assim, né, passar por isso. Você, muitas das vezes não tem nenhuma intenção de migrar, você só quer ser um visitante temporário mesmo. E ter a negativa do processo, porque fica parecendo que a gente é algum tipo de criminoso. Tem muita gente que fica com, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado para não poder, né, entrar em um outro país, visitar um outro país? É uma É rejeição, uma né? rejeição, Uhum. né. Então, muitas das vezes o vínculo daquela pessoa traz uma insegurança, e eu falo que esse vínculo não é uma insegurança, a análise que é feita pelo consulado não é uma análise de momento, até porque o visto de turismo hoje tem uma validade de 10 anos. Então, todo caso, né, que passa pelo consulado é feita uma projeção daquele vínculo no longo prazo. Tipo, isso aqui em 10 anos vai estar ainda maior. Ou isso aqui daqui a alguns meses talvez Nem vai não vai existir. existir mais. Você quer ver um exemplo que às vezes foge até a compreensão de muita gente, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer? Cargos, vinculados hoje à política. Você é um assessor de um político, de um prefeito, então ali naquele momento você tem uma boa remuneração, você tem uma comprovação de vínculo, só que e se aquele prefeito, aquele governador, aquele deputado não se reeleger? Eu uso esse exemplo porque faz muito parte É da nossa clássico, realidade de né? Com Brasília, certeza. né, do nosso atendimento aqui. Então é feita essa projeção sobre a instabilidade que aquela profissão pode trazer, né? Então, assim, a construção do vínculo é o consulado entender que naquele momento talvez você esteja bem, mas você vai estar bem no longo prazo, ou que às vezes aquele vínculo foi avaliado como insuficiente e numa outra tentativa foram construído mais garantias de vínculo, seja porque houve uma promoção, seja porque você conseguiu apresentar outros vínculos, uma melhoria na sua formação, no vínculo familiar, na sua renda, tá? Então, vínculo não está só associado ao tempo em que você está ali trabalhando, porque de uma forma um pouco equivocada, as pessoas associam a aprovação do visto a uma condição financeira. E é o que eu sempre falo, o financeiro ele também pode ser momentâneo. Tá? Então, a construção do vínculo, principalmente para quem vem de uma negativa, é fazer essa autoanálise do que possa ter sido gerado a negativa. E eu já adianto, Karine, que a maior parte dos processos, a negativa, ela acontece porque realmente o vínculo foi insuficiente ou não é um vínculo Tem que atrativo. comprovar que você tem um vínculo aqui. Atrativo. Um funcionário público concursado que ganha um gerente do Banco do Brasil. Exato. Essa questão hierárquica, esse tipo de posição também conta muito, porque eu falo que o processo ele pode ser um pouco pejorativo e preconceituoso, baseado nessa insegurança da estabilidade, principalmente se hoje a sua ocupação ela se assemelha de um profissional liberal. Então você não precisa ser necessariamente um concursado de um governo, mas dentro hoje da sua ocupação, aquilo tem que ser um elo atrativo que o consulado entenda que gera a intenção de voltar. Porque vínculo por vínculo todos nós temos. Eu falo que Sim. independente, porque quando fala assim, e aí o nosso cliente, né, quem às vezes vem ferido da entrevista, fala, Davi, mas vínculo eu tenho. Eu faço faculdade, minha mãe tá aqui, eu tenho cachorro. O pessoal fala até dos animais de estimação. Eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. O vínculo existe, mas ele é atrativo para forçar você a voltar. É isso que é analisado, tá? Então, é você conseguir passar essa ideia de que existe uma vida estabilizada. Agora, é complicado por quê? Porque a petição, ela não é, como eu posso dizer, uma peça, um requerimento que você vai poder apresentar toda a sua história. Quem dera que fosse, que Então, você pudesse eu tenho que anexar. preencher ali e pronto, é muito frio, não? Exato. E é por isso que eu falo que processo de visto, ele é 50-50. Ele é 50 é sorte. e Tá 5 brincando. Mas ele é 50% por quê? Porque existe uma necessidade do esclarecimento em entrevista. Então as pessoas também subestimam muito esse lado, porque acham que é exclusivamente uma documentação. É claro que você precisa ser assim, o mais preciso possível em documentação e preenchimento. Existe um peso, sim, numa boa descrição sobre você em documentação, sobre o seu Uhum. propósito com os Estados Unidos, da sua visita, enfim. Mas você não saber convencer no curto espaço de tempo que a gente sabe que a entrevista é,
o oficial que te atende também interfere sobre a decisão. Então, assim, sabendo que você não tem ali dentro do campo do preenchimento de documentação de formulário muito espaço para explicar sobre a sua vida e sobre os seus vínculos, entenda que isso precisa ser feito em entrevista. E aí a gente entra, às vezes, em choque com alguns clientes que vêm com orientações de outros lugares, falando, Davi, mas como que, né, e isso é clássico, porque principalmente de quem vem com visto negado, Davi, mas eu não tenho, como que vai existir? Eu passei pela entrevista e não pude falar nada, a minha entrevista foi 10 segundos e o visto foi negado, né? Mas talvez porque o formulário ele não tenha gerado ali curiosidade da autoridade. Muitas das vezes os seus vínculos realmente eram extremamente fracos, insuficientes, o que também não fazia a intenção daquele entrevistador em querer ir atrás de justificativos, então para ele a decisão já estava tomada, tá? Mas quando você consegue preencher requisitos mínimos e quando você consegue explicar isso em entrevista, e existem formas de você ser sucinto, mas muito explicativo, então isso que a gente orienta muito aqui na consultoria que a gente presta, né, para o processo do visto, é que existem formas de você conseguir em poucas palavras ser uma pessoa muito completa, né, nas suas respostas. Então sim, a entrevista ela tem um peso extremamente grande sobre aprovação e negativa e a forma como você fala pode mudar tudo também. Isso que eu quero saber. Existem palavras-chave a serem ditas e palavras a serem treinadas para não serem Nunca ditas. serem ditas. O que nunca devemos dizer numa entrevista para visto? O que nunca dizer por uma entrevista para visto. Tem uma palavra assim que não pega bem? Uma palavra, eu acho que vinculada ao tempo em que você vai se afastar no Brasil. Vou ficar por lá e vou conhecer outros lugares, dando uma ideia de que não existe um retorno previsível, tá? Então, assim, a gente já teve situação do cliente comentar, eu vou na frente, depois a minha mulher vai. E às vezes, numa forma simplificada de você expressar isso, que às vezes você se programou, alguém da família tirou férias primeiro, vocês vão se encontrar, até porque na hora de reservar um voo, foram voos diferentes, mas a forma como você diz pode soar um entendimento de não retorno. Então, tudo que você às vezes pode mencionar que não transpareça um retorno evidente e só o propósito para fins realmente de passeio e turismo, quando a gente fala do visto de turismo, devem ser evitados. E falando sobre o que falar, né, o que eu acho que ali ajuda a converter para uma aprovação, tá em entender a posição de cada um nesse processo, né? Entender que a função do oficial é uma função de permissão e análise e a sua função é uma função de uma pessoa que está requerendo, que está solicitando. E nesse solicitar, usar palavras de autorização e pedido de permissão. Então, Que seriam? eu gostaria, eu planejo, eu pretendo, eu nunca vou. É saber de forma bem especificada o local que está visitando, né? Eu estou indo para os Estados Unidos. Meu amigo imigrante, né, familiar do imigrante, é claro que você está indo para os Estados Unidos, você não está na embaixada da Índia, né? Então o oficial sabe que você está ali com o propósito de entrar nos Estados Unidos, mas para onde? Por quê? Qual que é a finalidade? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Então, assim, eu acho que você tem forma, sim, de responder a perguntas sem dar muita volta e sendo muito mais completo do que eu estou indo para os Estados Unidos. Eu gostaria, eu pretendo conhecer E Orlando outra nas férias. coisa, o pessoal fala que tem que ir bem vestido. Tem gente que fala, não, vai com roupa normal. Se produzir demais, eles desconfiam. Se for mal arrumado, eles não te dão Eu crédito. falo que é uma questão até de respeito, tá? Respeitar, e é mais uma vez essa minha colocação, de entender a posição de cada um dentro desse processo. Então, assim, a gente vê até na corte americana, às vezes, de crimes hediondos, o cara tá lá de terno e gravata, tá sendo sentenciado a uma prisão perpétua. Mas ele tá bem apresentado, ele tá numa posição de respeitar ali a cerimônia, aquele ambiente. Então, assim, é claro que as pessoas utilizam, às vezes, da vestimenta para forçar uma classe social, um status que não tem, e muitas das vezes isso fica artificial, tá? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, é uma coisa que eu também sempre aqui em atendimento comento com o cliente, principalmente o cliente que já está em treinamento para entrevista, que são pessoas analisando pessoas.
infelizmente, o mal, eu acho que do ser humano tá fazendo julgamento por aparência. Eu mesmo tenho essa dificuldade, porque o Davi é um cara muito desleixado. Às vezes você vai me ver aqui, mas esse é o especialista, tá tudo amassado, porque eu sou um cara relaxado. Mas a gente sabe que não só da nossa parte, do brasileiro, mas todo mundo às vezes associa uma certa posição com a forma como você se apresenta, da sua imagem. Então entender que é uma questão de respeito, né? Você ir bem apresentado, mas isso não precisa que você vai como se estivesse indo para um baile de gala, Uhum. tá? De terno, parecendo um pinguim com a gravata borboleta, tá? Mas entender que isso também pode traduzir uma confiança do consulado de que existe sim uma certa condição, né? Então, na Você parte prestigiou aquele que você momento, que prestigiou aquele aquilo é momento, que importante aquilo é também. importante também, e que você tem condições. Infelizmente, e aí é aquela parte que eu me pego, né, voltando a essa parte, pessoas entrevistando pessoas. Porque se fosse uma máquina fazendo o processo do visto, né, a gente não teria essa pessoalidade. Mas querendo ou não, às vezes, no momento em que você se apresenta, automaticamente aquele oficial ele pode fazer algumas deduções sobre você. Sim. Que é um exemplo clássico, a minha entrevista. Não vou longe. O meu processo de entrevista, de visto, ele foi feito enquanto eu era ainda funcionário, né, do consulado. E eu fiz questão de ir muito bem aparentado no dia que eu fui. Fui de terno e gravata. Um exagero, nem precisava ser assim. Mas na minha cabeça eu ficava, né, macetando. Eu falei, gente, nunca na história um funcionário do consulado ter visto negado. Mas vai Imagina que eu que sou sou o o primeiro. primeiro. Pelo menos você de terno e gravata. Pelo menos vou sair bonito na foto, não é? E aí na fila, por isso que eu falo que eu entendo talvez o sentimento de todo solicitante Fica aplicante. na fila. Tive que ficar na fila pra você ver que não tem essa história de regalia dentro do governo. E é uma das coisas que particularmente me encantam muito. Sim, com certeza. Tá? Então eu tive que pegar a fila como qualquer pessoa, mesmo sendo funcionário, e por regra do processo, as pessoas que fazem a entrevista com você, elas não podem ter qualquer tipo de envolvimento, elas não podem te conhecer. E eu fui fazer esse processo do meu visto já depois de muitos anos de casa, Uhum. a ponto de, em alguns jantares de Thanksgiving, eu estava na casa das pessoas que entrevistavam, que estavam ali no processo. Então assim, a maior parte das pessoas que estavam em atendimento me Eram conheciam. suspeitas, Eram todas. suspeitas, então assim, já tinha ali uma amizade e tal. Então tiveram que chamar uma pessoa de uma outra sessão para fazer a entrevista. A pessoa sequer falava inglês, sequer falava português, a entrevista foi em inglês, algo que não é comum, porque a entrevista de turismo é para ser uma entrevista em português, não tem a necessidade de você falar inglês nesse processo, né? Exceto em outros tipos de visto, em coisas pontuais. E aí, quando ele bateu o olho em mim, business owner. Ou então algum CEO, Por quê? Porque ele me viu trajado daquela forma, ele já teve uma. E aí, durante a entrevista, né, em que foi perguntado o que você faz, né? What do you do for a living? E aí que foi entender, mas eu falei, não, e eu às vezes, eu acho que eu fiquei tão nervoso, a gente fala pro cliente para não ficar nervoso, mas gente, dá um nervosismo na hora de passar por esse negócio do visto. Não, é terrível. E aí eu gaguejava, eu só conseguia falar porque trabalhava lá. Não, I work here. I didn't work here. E assim, porque minha entrevista foi em inglês, eu não estava nem preparado para fazer a entrevista em inglês. E aí que ele foi entender, ele, você trabalha aqui, então faz um pouco de sentido você saber falar o inglês, e aí ele foi contornando, a entrevista foi ficando mais leve, mas para vocês verem que né, exemplifiquei, talvez me alonguei aqui nesse tópico, mas que a vestimenta acabou fazendo a diferença, porque ele teve uma outra percepção sobre a minha pessoa. Se eu chego lá muito fuzilado, como normalmente eu costumo ser, né, talvez geraria um outro entendimento, uma outra interpretação sobre pessoa, Sim. né? E isso é muito real. Então nós temos que prestar atenção no que vestimos no dia da entrevista. Tem que ir bonitinho, passar um Tem perfume. que ir. Sua história de vida importa.